Boa noite, meu nome é Fernando da Silva Freitas. Eu vou fazer o react aqui da apresentação do Diego, sobre o vídeo dele de sintonia e sensibilidade da disciplina de controle de sistemas lineares, né? Olá, meu nome é Diego. Estarei nesse momento apresentando o quarto subprojeto da disciplina de Controle de Sistemas Lineares 1, ministrada pelo professor José Vergara. Nesta apresentação estarei abordando sobre a sintonia e sensibilidade, além da resposta de um sistema com zeros e da dominância de polos. Vamos à apresentação. Dando uma visão geral, então, em um primeiro momento estarei abordando a sintonia de um compensador PID, através de Bom, o métodos de Diego sempre sintonia, organiza bem o principalmente trabalho de dele, né? Ziegler-Nichols, os dois métodos de Ziegler-Nichols, né, a primeira forma e a segunda forma em malha aberta e a segunda em malha fechada, e também vou citar alguns outros métodos de sintonia que são, de alguma certa forma, baseados nos métodos de Ziegler-Nichols. Em um segundo momento, estarei abordando sobre a sensibilidade de um sistema realimentado, com um exemplo de aplicação no MATLAB, a resposta de um sistema com zeros, também no MATLAB, e a dominância de polos, também vou explicar a parte teórica e também uma aplicação no MATLAB. Bom, o controle PID de plantas normalmente então ele é realizado através de alguns métodos que são utilizados para encontrar os parâmetros do controlador. Indiferente se a gente tem um controlador somente proporcional, controlador proporcional integral, ou até mesmo um completo, né, um PID. Então, se a gente conhece a planta do sistema, a gente pode utilizar esses dois métodos aqui, que às vezes ficam mais simples, dependendo da planta, né? Se essa planta também ela não for muito complexa, que são os métodos gráficos e os métodos analíticos. Os métodos gráficos a gente trabalha lá com a dança das raízes, lá, né? Lá no sistema, no plano complexo, então a gente trabalha com os polos e com os zeros, de forma que a gente obtenha uma resposta satisfatória do sistema. E os métodos analíticos, então, a gente vai utilizando as equações e é um método que, dependendo se a Nessa planta for parte muito o Diego já até complexa, ele se contextualizou torna a bem questão da trabalhoso. sintonia, né? E os Para métodos de não sintonia jogar já são os solto o métodos controle. mais interessantes quando a gente não conhece a planta do sistema. E então eles dão assim uma ótima estimativa quando essa informação não é conhecida ou a planta é muito complexa, né? E a gente fica complicado trabalhar com os outros dois métodos. Bom, só passando aqui então o diagrama de blocos de um sistema, né? Que tem uma planta e um controlador PID. Esse Kp, que significa o ganho proporcional, né? O Ti, o tempo integral, e o Td, o tempo diferencial. Então, cada parâmetro aqui está relacionado a uma ação proporcional, ação integral e ação derivativa. É bom a gente deixar dessa forma porque vai ser, em vez de deixar três controladores, né, deixaria um aqui, outro aqui e outro aqui, depois somaria a saída deles aqui todos para entrar na planta. Dessa forma que é a forma mais usual de se escrever um controlador PID e a forma que é mais interessante para a gente utilizar esses métodos de Ziegler-Nichols. Então, o que seriam os métodos de Ziegler-Nichols? Eles consistem em encontrar experimentalmente, né, através de simulação, principalmente, né, ou na prática, mais utilizando o osciloscópio, por exemplo, encontrar os parâmetros do controlador PID por meio da análise da resposta ao degrau, no primeiro método, de Ziegler-Nichols, ou no valor de Kp, que resulta em uma estabilidade marginal quando somente a ação proporcional é aplicada, para o segundo método de Ziegler-Nichols. Então, eles são úteis, como eu já disse, para plantas que são complexas ou desconhecidas. Uma ressalva é de que o sistema resultante pode apresentar problemas pelo fato de existir um sobressinal muito grande. Então, quando a gente realiza a sintonia, só que faz isso só uma vez e não faz ajustes finos, pode ser que exista um sobressinal muito grande ali, após ajustado, né, após o sistema estar controlado, que não seja interessante na prática. Então, tem que tomar cuidado com isso. E a partir de uma estimativa pelo método é possível realizar sintonias finas, né? Então, o primeiro método, esse método ele só é válido, né, para casos no qual a resposta do degrau unitário tem um aspecto semelhante ao do item B da figura abaixo, né? Ele tem uma resposta desse tipo em formato S. Para isso é necessário que a planta não possua entregadores nem polos complexos. Então vamos lá para o OGATA para poder explicar de uma forma mais interessante. Bom, aqui no OGATA, então, vamos explicar de uma maneira mais completa, né, sobre essas regras de Ziegler-Nichols. Então, os Ziegler-Nichols propuseram então regras que permitem
que encontremos. Achei interessante essa ideia do Diego de mostrar o PDF ali, que de repente para quem está assistindo que não tem um contato com essa disciplina aí, já consegue ver nesse PDF ali, né, a referência, o livro ali certinho, onde está localizado esse conteúdo. Já é uma informação que ajuda para quem está querendo aprender esse conteúdo. Os valores de KP, TI e TD, baseadas nas características da resposta transitória de uma certa planta. Né? E essa determinação ela é realizada por meio da sintonia, que pode ser feita por engenheiros de campo por meio de experimentos com a planta, como eu já havia dito, com simulação ou experimento na prática mesmo lá. Né? Então, esse primeiro método, com ele a gente obtém experimentalmente a resposta da planta a uma entrada integral unitária, né? Tem que ser obrigatoriamente isso. E para isso também a planta não pode possuir integradores ou polos complexos, porque isso faria com que a resposta não tivesse esse aspecto, né? Se tivesse, por exemplo, polos complexos, a gente teria uma oscilação aqui, né? Até chegar no valor final ali. Isso não pode acontecer, a gente não pode aplicar o método se isso acontecer, esse primeiro método. Então, essa curva em formato de S, né? Que é essa curva aqui, ela pode ser caracterizada dessa forma aqui, onde esse K é o ganho, na verdade é o valor final, né? O valor em regime estacionário. Esse atraso L, que é esse valor aqui, esse atraso. E o T, que é a constante de tempo, que é o valor no tempo, no eixo do tempo, né? Onde essa linha tangente traçada aqui no ponto, tocando o ponto de inflexão, cruza o valor de K, né? Encontra o valor de K aqui. Esse é o valor de T. Então, com esses coeficientes, a gente consegue aproximar essa equação. E com isso aqui, a partir disso, a gente tem digamos assim, uma estimativa do controle, né? Então, após a gente obter o KP, TI, TD, tudo a gente vai obter. Na verdade, a gente vai obter L e T aqui e Essa K, parte né? está sendo muito bem explicada, está O K a gente já vai parecendo saber, na praticamente verdade, mais quando uma a aula gente que eu estou tendo traça aqui. aqui, sem precisar da reta tangente, mas com esses valores a gente consegue, utilizando essa tabelinha, estabelecer o valor dos parâmetros do controlador P, PI e PD, né? É importante dizer que, lembrando lá, né, que um controlador proporcional só tem um KP, não tem um TI e um TD, um controlador proporcional integral não tem o TD, só tem o KP, TI, né, ligado a cada tipo de ação. Com esses valores lá, então, que a gente encontrou, a gente traçando a reta tangente, essa reta tangente, a gente consegue obter facilmente esses valores dos coeficientes, que vai dar uma estimativa de a função de transferência do controlador, aproximadamente isso, que é uma função de transferência, né? Que vai ter um polo na origem e zeros duplos em menos 1 sobre L, sendo que L é esse atraso lá. Então, o primeiro método é isso, tem essas restrições de como ele pode ser aplicado, só pode ser aplicado nessas condições, né? E o segundo método, ele já é um pouco diferente, e a gente define então que TI é igual ao infinito, TD é igual a zero, ou seja, a gente só aplica uma ação proporcional, fecha a malha, é importante dizer isso, no primeiro método é malha aberta, nesse método a gente fecha a malha. E utilizando somente essa ação de controle proporcional, aumentamos o valor desse ganho, Kp, de forma a encontrar um valor crítico, né? um KCR, que é o valor que faça com que a saída aqui seja oscilatória. Né? Quando ela é oscilatória, a gente consegue um período. Então, com isso, a gente encontrando esse KCR, né? A gente também, quando A segunda parte faz também com que ficou isso muito seja bem oscilatório, a gente vai explicada. conseguir encontrar um período de Bacana. oscilação. E esse período corresponde... Esse é o período crítico, né? E esse período com esses valores, que é o período de oscilação do sinal, e com esses valores, o KCR e o período crítico, a gente consegue encontrar também os parâmetros do controlador PID da mesma forma, né? Uma função proporcional só tem um KP e assim vai. Com isso aqui a gente consegue estimar também a função de transferência do controlador para esse segundo método. E esse controlador, né, ele vai ter um polo na origem e zeros duplos também em S-4 sobre PCR. Né? Isso aqui olhando para a função de transferência, né? A gente consegue encontrar isso.
Importante dizer, então, que o sistema, a gente pode aplicar isso quando a gente não conhece a planta, né? Mas também, se a gente conhece a planta, pode aplicar também, né? E ver ali como é que os parâmetros se comportam e talvez realizar simulações e ver qual que é melhor, né? Se utilizando esse método, utilizando o método gráfico, enfim. Eles são uma excelente ferramenta de apoio aí, né? Outra informação é que as regras de sintonia de Zigonicus, elas podem, é claro, ser aplicadas a plantas dinâmicas conhecidas, né? Que é isso que eu acabei de dizer. E se as plantas dinâmicas da planta são se as dinâmicas das plantas são conhecidas, as outras abordagens são válidas também, né? Dependendo, se for muito complexo, não vale a pena, né? Mas se não for, é interessante. Vamos então olhar outros métodos. Primeiro, olhando esse método aqui, que é parecido com o método de Zigonicals 1, né? Aqui também a gente tem o Achei T, o legal o L Diego e o trazer K. esses Com outros isso a gente métodos aí, tem as né? constantes Eu obtidas de praticamente outra não forma, né? Através tive dessa tempo, né, tabelinha aqui. de chegar a procurar Então, algo a o que mais, assim. Eu muda, até a fiquei com essa gente curiosidade encontra o durante T da o mesma forma com a desenvolvimento linha do tangente, o L da Projeto mesma 4. forma com a linha tangente, o K que é o valor estacionário lá, e esse tal que é L sobre L mais T, né? Então, todos esses parâmetros se a gente faz o de Zigonicus, a gente consegue facilmente encontrar os coeficientes na verdade, os parâmetros pelo método de Corrincol. Vamos então ver outro método que é mais parecido com o segundo método de Zigonicus. Antes, tem também esse método CHR, que é o Kien-Hones, perdão, desculpe a pronúncia, então vamos chamar de CHR, que também a gente consegue fazer a mesma coisa que o método Zigonicus, só que aqui também a gente pode fazer com um sobressinal de até 20%, né? Talvez se Isso é tivesse mais interessante, tempo porque sobre o no Projeto primeiro 4, método seria Zigonicus não legal pode haver o fazer uma sobressinal comparação de no desempenho, valor. de E eficácia parecido entre com o esses segundo métodos, né? método de Zigonicus, temos esse Tyrus Mas seria um algo a Revealing, mais, né? que Acho que não é caberia aqui, também né? utilizando o período crítico e o ganho crítico. Bom, vamos falar então um pouco sobre a sensibilidade do sistema realimentado. Primeiro vamos ver a definição do Nise, né? Então ele diz que a sensibilidade é o grau no qual as variações nos parâmetros do sistema afetam a função de transferência de um sistema, consequentemente o desempenho, né? O ideal é que o sistema ele não tenha, que a sensibilidade dele seja nula. Ou seja, variações nos parâmetros internos não afetam a sua função de transferência. Temos aqui a equação, então, que diz que a variação, né, relativa da função de transferência, ou seja, quanto a função de transferência vai variar sobre a variação relativa do parâmetro, fazendo o limite para essa variação relativa do parâmetro, tendendo a zero, a gente vai conseguir ir simplificando isso aqui e até chegar nessa expressão, né? Que é sobre P sobre F. Isso aqui seria a diferencial de F em relação a P, ou seja, da função em relação ao parâmetro. Se a gente lembra do diagrama de blocos lá do nosso sistema, vamos considerar esse aqui um K, né? Isso aqui um A, e vamos verificar qual que é a influência, o efeito de A variar na função de transferência do sistema em malha fechada. Então, se a gente generaliza o K e o A, a gente encontra o T de S, que é a função de transferência em malha fechada do sistema, né? Tem aquela forma de encontrar e tudo, aqui já simplificado. Então, a gente consegue, com esse T de S, então, analisar a sensibilidade utilizando aquela equação, essa equação. Então, após umas simplificações, a gente encontra que a sensibilidade é isso. Ou seja, se a gente aumenta muito o valor de K, a sensibilidade da função de transferência em malha fechada, ela diminui, né? Então, as variações em A ali não vai influenciar muito no sistema. Isso é muito bom, né? Só que K não pode ser muito grande, tem problemas de implementações práticas. Né? Vamos então para a resposta de um sistema com zeros. Então, Essa parte anterior também ficou perfeita, muito bem explicada. Não tem nenhuma crítica a fazer. a existência de um sistema com zero, ela afeta a amplitude da resposta, mas não afeta diretamente a sua natureza, né? Se é exponencial, senoidal amortecida, no caso, né? Algo assim. Quanto mais próximo o zero estiver dos polos dominantes do sistema, maior será o efeito na resposta transitória, né? E um zero, ele também amplifica a saída. Vamos ver uma aplicação disso lá no MATLAB. Bom, aqui no MATLAB, então, né, temos essa função de transferência aqui, que é daquela em malha fechada, em malha aberta, na verdade, do nosso sistema de piloto automático. Se colocarmos um zero em 2, a gente já vê que a resposta vai lá para cima, ou seja, amplificou a saída, né? O valor final era para ser 50, está sendo 100 agora. Se a gente coloca um zero em 0.2, temos então que isso aqui vai tender a 10, né? Então já diminuiu a saída. E se a gente pega lá em menos 2, esse valor já vai ser negativo. Isso aqui não é muito interessante, né? Então a gente vê que o zero ele vai afetar
e vai amplificar, ou no sentido positivo ou negativo, a resposta do sistema. Né? Com relação à dominância de polos, né, os polos dominantes são aqueles que dominam a resposta transitória, né, como o nome já diz, do sistema. E existe a dominância de um polo no sistema quando os demais polos eles possuem uma parte real. Existe a dominância de um polo específico, né, quando os demais polos possuem uma parte real 5 vezes maior que a ele. Né? E quem que é esse polo dominante? Esses polos dominantes, se existirem, né, eles são os que estão mais à direita do sistema, ou seja, são os mais lentos. Bom, as referências. Nessa última parte, inclusive, eu tava assistindo antes desse vídeo aqui, daí eu percebi que eu tinha errado no meu vídeo lá. Eu escrevi correto, mas acho que eu fiz uma interpretação errada dos dados do MATLAB e acabei errando na minha explicação lá. Daí eu percebi agora vendo o vídeo do Diego, né? Até por isso que é interessante esse React aí. É quase uma revisão, né? Também. Aqui, talvez nessa última parte, bom, quase não tinha mais tempo, né? Na verdade não tinha. Mas seria legal algum gráfico, alguma coisa para complementar essa última parte. No mais, ficou perfeita a apresentação do Diego aí. Foi mais uma aula que eu tive, praticamente. Encerro por aqui o React. Utilizadas nessa apresentação foram o livro do NISE, o livro do